Então há uma responsabilidade sobre nós aqui do Ocidente, pastor, a respeito de uma igreja que tem um Atlântico separando. Olha eu falando de missões, né? Porque a missão, como diz o Rafael e os irmãos, talvez seja com seu vizinho. Você nem vai precisar atravessar. Mas eu estou falando como igreja mundial aqui da América. Nós somos devedores. Nós precisamos levar conosco o Espírito Santo a respeito desse caos que tem acontecido depois desse mar, né? E é interessante que quando você fala a respeito disso, é muito daquilo que é o coração de Cristo, né? E os olhos de Cristo. É. Porque quando você tem um encontro com Deus e você é transformado e aquilo impacta o seu coração, algumas coisas não cabem mais, porque você consegue entender, ter esse coração de Jesus dentro de você e os olhos de Jesus dentro de você. Aí como você vai enxergar uma moça sendo comprada, né, sendo escravizada, e você tem o recurso? Eu lembro muito disso, assim, quando o senhor está falando a respeito disso, aquela questão da lista de Schindler. Lembrei desse exatamente. Ele olhando para o anel, ele olhando para o carro, aquilo constrangeu. Podia ser mais um, podia ser mais dois, podia ser mais três, podia ser mais quatro. E isso tudo tem que estar dentro do nosso coração. E será, pastor, que eu não tenho algo que Deus me deu que talvez vai servir de juízo contra mim naquele dia? Porque tem coisas que Deus me deu. A Bíblia fala que todo dom, toda dádiva, um pirulito que chega na minha mão, foi Deus que me deu. Eu creio assim, né? E é assim. Toda dádiva. O salmista fala: os leões rugem com fome e brada, o Senhor do céu estende a mão e os alimenta. Até aquele bichinho lá na campina, Deus o alimenta. Uau. Tudo ele sustenta com o poder, né, da sua mão. Agora, será que eu não tenho algo que vai servir de juízo? Porque vai ter um dia, Rafael, que todas as coisas vão ficar claras. Como você falou, avivamento é isso que ninguém precisa pedir, ninguém precisa explicar. Cada um sabe o que precisa fazer. Aquela mulher que quebrou o nardo, que também é outra anônima, ela foi, comprou. Eu já ouvi falar que tanto a vasilha quanto o nardo era precioso, porque o nardo não se conservava numa outra vasilha. E aquilo trouxe uma indignação absurda, né? Com quem? Com o demônio? Com os demoniados? Com os discípulos. Com os discípulos. Ele gastou 300 denários. 300, e o vaso? E o vaso. Não gastou com o irmão dela, né? A gente falou até lá. Não gastou com o irmão dela, tinha morrido. Antes? Ela morreu e ela não gastou com o irmão dela. Com ela. Ela não deu pro irmão. Não, tá fedendo, ela tá pegando aí. Não gastou com os pobres. Mas quem que pediu ela? Gastou com o Senhor. Ela pediu. Quem que pediu essa mulher isso? Ninguém. Então, eu acho assim, eu vejo assim, quando realmente nós vemos um avivamento, seja pessoal, eu vou falar a gente pode falar do coletivo, mas do pessoal, não tem esforço, algumas coisas, assim, não tem resistência também. Eu vi, a gente estava orando para uma pessoa ontem, a gente orou, e o que a pessoa dizia era assim: eu estou em dúvida, preciso tomar uma decisão. Eu disse: filho, a pergunta que eu fiz... O que você quer? Primeiro ele perguntou o que ele queria, né? Não, eu preciso tomar uma decisão. Eu disse: qual está doendo mais? Onde que dói? Onde é que dói? Quando você fala, dói. É aí, então. Né? Eu disse: então fica... Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque quando você tem até a dúvida, sabe? Entendeu? Até a dúvida, eu acredito que ela vai embora, porque vem fortes convicções. Você vê, o medo vai embora. Quando você tem esse encontro, essa vida, vamos ver, a gente pode fazer comparações. Vê o Pedro de antes.
viu o Pedro cheio. O cara ia morrer no outro dia. Viu o Tiago morrendo ao fio da espada. Vou morrer também. Ficou amarrado ali, tinha guardas, cadê? Vão matar ele. O cara dormiu, meu irmão. Ele não tentou fugir, não, né? O cara dormiu, Lineu. Ele não tentou fugir, podia tentar às vezes fugir. A gente vai viajar no outro dia, a gente não consegue nem dormir porque tá ansioso para viajar. Perdeu o horário e etc. Ele sabia que ia morrer no outro dia. Ele tava dormindo, o antes tem que fazer. Ei, vem, senhor. Bora aí. Então, assim, olha a mudança que aconteceu. Entendeu? Jesus. Forte convicção. Não, vou deixando para as coisas que para trás. A gente pode fazer uma comparação, sim. Pode fazer um paralelo aqui. Uma comparação entre o antes e o depois da plenitude. Do ser cheio. É verdade. De ser tocado, de ser avivado, de ser transformado. Pensa comigo, cara. Você vê Paulo, quem ele era, o que depois. Então, assim. Hoje a gente não vê tantas mudanças. Eu, sinceramente, desculpa, eu não gosto de ser saudosista ou ficar aquele negócio de hoje em dia. Não, porque o mundo tinha 4 pessoas e deu problema, né? O meu matou outro irmão. Então, para mim, tinha 2 pecados. Então, pecar não é a quantidade. Não é a quantidade. Não, então, isso já está claro. Né? Porém, no contexto ao qual nós vivemos, vamos dizer assim, e no ciclo que nós vivemos, nós vemos pessoas que gostou do negócio, está gostando, estou amando ir para a igreja. É um conformado, né? Sabe o que você me lembra? Você me lembra um testemunho que eu já te contei algumas vezes. A gente aqui é brother mesmo, sabe, irmãos? Para vocês que não sabem aqui, eu me vejo assim, né? Não, na verdade, esse aqui nós estamos gravando nossas conversas. É uma conversa de compadre, né? É uma conversa de compadre, isso aqui, né? Como diz lá em Minas, né? E eu lembro do Mauro Cerulo, né, na Índia, fazendo um momento assim de evangelismo, um negócio impactante, pastor. Foi um negócio tremendo. Já contei isso pro senhor? Eu acho da Índia. Vou repetir aqui. E aí, várias igrejas lá, né, juntou aquela multidão. E aí ele faz um apelo. Ele falou literalmente que ele viu o estádio se movendo e vindo à frente. É verdade, o senhor falou. E aí ele, naquela alegria, falou: Jesus, o Espírito Santo está aqui, está derramando e tal. Aí ele olha para trás, desse jeito, e ele viu essa cena. Os pastores assim, ó. Não havia nenhuma empolgação nos irmãos que organizaram. Aí o falecido Mauro Cerulo disse assim: gente, vocês não estão vendo Deus aí? Até no céu está tendo festa. Olha isso aqui, a festa no céu. Aí ele pegou um pastor lá mais íntimo e falou: por que os pastores estão assim? Ele falou: pastor, a Índia tem mais de 300 mil deuses. E eu tô achando, pelo que já aconteceu aqui, Jesus vai ser o 300.001. Eles não têm problema com Deus aqui não, pastor. Se o senhor oferecer mais um Deus... Estão dentro. Me dá. Pode me dar aqui, eu quero. Resolve o quê? E a gente sabe que Deus não é isso, né, pastor? Não, Deus não é isso. Ele não é isso. E aí o Espírito Santo fez ele mudar a tática a respeito daquele momento. Uma palavra que tem ecoado nesses dias na nossa vida aqui que eu gostaria de deixar registrado. Não é o que Deus faz por alguém, pastor. É o que essa pessoa faz depois. E depois. E depois. E depois. O que eu fiz com aquilo que ele me deu? Talvez é uma migalha. Talvez é um pedacinho de pão. Talvez é uma mesa. Mas e depois? A reunião foi muito boa, né? Hoje foi tremendo. E depois? E depois? Né? E é isso que a gente vê nos avivamentos, o que você viveu lá e em outros lugares teve um depois. Porque tocou outros lugares, né? Tocou outros lugares. Muitos lugares, não foi só Belo Horizonte. Eu te digo uma coisa, até hoje, as canções que saíram daqui do ambiente, né?
Tocam a gente. Tocam a gente. Então, assim, eu acho que é importante a gente... Porque eu quis pontuar Deus, né? nessa conversa, porque assim, a gente está gravando uma das conversas que a gente tem. Como se a gente sentar depois gravar tudo. A gente estava na mesa distante ali, tomando café e isso que... Era para estar gravando isso aqui, né? Era melhor gravar. Então vamos para ali. Já que é para gravar, vamos botar o rec ali. Então, assim, eu acho que é importante a gente pontuar isso, sabe? Hoje, para as pessoas que estão ouvindo, nossos amigos, né, que vão ouvir, pessoas que vão ouvir isso aqui, sobre... É necessário a gente entender que existe o antes. E a gente vai passar por isso, mas a gente vai ver o depois. Então dá pra gente pelo menos enxergar, ver se é verdadeiro ou não. Tentar ser presunçoso e fazer uma leitura e tal. Não, mas pelo menos dá pra gente... Porque é comum entre todos eles o antes, a fome, o durante. Isso é um fator. A rendição total, o quebrantamento, arrependimento. Isso é um fator. É verdade. E o depois, a expansão e a entrega. Os moravianos, né, que os morávios que você falou, citou. Você lembra daqueles 2 jovens que se venderam como escravo? Me vende aí. Dando tchau pra turma, entrando no barco. Eles poderiam ter ficado nos 100 anos lá. Cara, orava todo dia, entendeu? 24/7. 24 horas por dia e 7 dias na semana. Eu conheço um irmão que a gente não pode citar o nome. Ele foi pro Canadá. Ele é da Coreia do Sul, pastor. A gente fala dos moráveis, mas isso já passou. Mas eu conheço um que foi pro Canadá. Ele é da Coreia do Sul. Porque ele, como coreano da parte sul, ele não pode acessar a Coreia do Norte. Sim. Aí ele foi pro Canadá, conseguiu a cidadania canadense e como canadense ele pode entrar na Coreia do Norte. Porque a família dele tá toda na Coreia do Norte, num campo de concentração. Então ele foi para lá para ser preso, mas para pregar o evangelho para a família dele. Meu Deus. Não, isso que o senhor está falando aqui, eu estou lembrando de uma colocação que eles falou para mim a respeito da questão dos grupos, que tem dessa situação da Europa e tudo mais, né? Um dos irmãos colocando assim, num dessas cidades, né? Não vou falar qual é, né? Só para a gente contextualizar, que ele estava preocupado que ele estava sofrendo uma perseguição, que ele ia ter que fazer uma exposição e uma justificativa, porque ele estava manifestando a fé dele. Né? E as pessoas estavam ali, né? Eu estou pedindo oração, por favor, para que vocês estejam orando. Aí o homem chegou aqui e falou assim, glória a Deus que o senhor está sendo perseguido por conta da palavra. Foi. Aí... Tipo assim, ficou aquele, né? Cri. Porque assim, era uma perseguição, lógico. A gente sabe que tem coisas assim que são absurdas que acontecem, né? Nesses países. Mas nesse aí, ele ia ter que se explicar. Só explicar. E ele, glória a Deus que o senhor estava sendo. E a gente não tem esse entendimento hoje em dia. A gente não tem esse... Não, lembra dos discípulos saíram lá felizes porque estavam sendo vilipendiados em nome... Exatamente. Saíram rindo. Eu lembrei. Nós fomos açoitados. Nossa, ganhou 2. Não, vou voltar lá. Guarda, aqui, ele ganhou 2. Eu lembrei agora, sabe, que do e-mail que eu recebi do Portas Abertas de um missionário. Uma vez eu recebi um e-mail, né, que a gente cadastrava lá e tal, era assinante, a revista, essas coisas. Acho que eu lembro muito bem como que era, funcionava. Ou só recebi as informações, não lembro muito. Eu sei que o missionário mandou e-mail e mandou um vídeo também, né? E disse, irmãos, eu quero que vocês orem por nós. Aí disse o país do Oriente Médio ali, acho que próximo à Ásia Central. Ele diz assim, nós estamos fazendo uma perseguição muito forte aqui, uma perseguição muito grande, está morrendo muitos cristãos, e eu quero que vocês orem. Meu Deus. Aí eu terminei estava na metade, eu disse, vamos orar para esse... Não concluí. Vou orar para esse irmão, para acabar com essa perseguição. Aí o irmão... Aí eu tirei o pause. Né? Eu vacilei. Fui apertar. Fui ler o resto e apertar o botão. Aí quando apertei, ele disse, ore para se intensificar. Aí eu vou... Como? Porque a cada cristão que está morrendo, 10 estão se convertendo.
Estão ganhando. Aí eu, não, irmão, nós... Não é bola perdida, é Deixa eu te bola mostrar salva, a Bíblia é diferente, nossa Bíblia. Tem uma cópia da sua aí pra mim, por gentileza? Porque eu tô entendendo, não. Essa versão tá meio que diferente da Cara, minha. que entrega, né? Que entrega violenta. Então, Jesus eu vou voltar pro ponto aqui toda hora, tá bom? Eu tô voltando toda hora pro ponto aqui. Quando o avivamento vier. Eu tô falando de manifestação pública, não tô falando do pessoal também. A entrega vai ser um prazer. Meu Deus. A entrega vai ser um prazer. Essa é uma necessidade. Meu Deus. Você vai querer fazer isso, você vai se sentir feliz. Uma vez, eu tive uma aula, na verdade foi um princípio, na introdução da aula, deram uma oportunidade para um rapaz que era marroquino, ele era príncipe, né, da sinagoga marroquina. Ele converteu assim, né? Ele converteu que o professor dele, religião, né, deu para ele o Evangelho de Lucas e disse: olha, leia isso para nós refutarmos. Não vou falar o nome desse irmão, é marroquino, e ele já tem uma base missionária, pra você ter ideia agora. Só que aí esse irmão foi ler o livro de Lucas. E ele foi... Não, já era, cara. Já era, pegou. Jesus se revelou para ele. Ou seja, ele foi feito um velório para ele, para você ter ideia. Eles sepultaram o cara. Converteu? Pronto, Sepultou. Morreu. Para nós, Só que aí ia ter uma aula com esse cara deram a oportunidade para ele, porque ele estava lá. Ele teve 15 minutos. Ele disse assim: você tem... O que você acha dos homens bombas? Eu já fui do estado... sou muçulmano, fui muçulmano, e eu te pergunto a vocês, o que vocês acham dos radicais, dos xiitas e tal, aí, todo mundo, né? Na hora, dá vontade de levantar a mão assim e dizer: cara, que truculento, maldito, você fica com raiva, porque eu tinha recentemente, se não me engano, tinha acontecido algo lá nos Estados Unidos e etc. Não lembro muito bem. Eu sei que a gente estava com o coração bem inflamado, a gente não entendia, né? Aí ele disse: tá bom então, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe o que é aquilo? Pode ser, não pode ser, é errado. Claro que nós sabemos que é errado, mas é um zelo excessivo, é uma paixão, uma fome, é uma perspectiva de futuro, de eternidade que a gente não tem, que muitos dizem que tem, mas não tem. Uma convicção errônea, que a maioria dos evangélicos, deturpada. Só que ele converte a vida. Esses dias eu vi um vídeo, um tempo desse. Esses dias, às vezes faz anos, né? Mas esses dias, né? Eu vi um vídeo, o cara feliz porque ele foi sorteado lá para ser quem ia carregar a bomba. E sabe o que você está falando aí, Rafael, a respeito da gente que viu muitas coisas acontecendo numa cidade? Eu estou me lembrando aqui, né, das pessoas que foram... Eu lembro do Kenneth Reagan, e lá na cidade dele, eu acho que de Tulsa, né? Ele instituiu lá o seminário. Sim. E na época do Kenneth Reagan, eles fizeram uma estatística, pastor, do número de cristãos que estavam em Tulsa. Então, no período assim forte lá do seminário, parece que quase 80% das pessoas passaram a morar ali. Eles iam para fazer o seminário. Em vez de serem encaminhados, ficavam lá. Ficava lá. Trabalhando lá. Bom, né? Missionários trabalhando dentro. É bom, né? Fazer 3 tendas aqui. Faz umas 3 tendas. Demais. Faz umas 3 tendas. Fizeram foi muitas, né? Para nossa vergonha. Então, eu entendi depois do que tudo que tinha acontecido com a gente, que era hora de ir fazer. Então, mais uma vez, tem igrejas maravilhosas em Belo Horizonte, igrejas assim que fazem com certeza o seu papel. É verdade, sim. Mas nós estamos falando de uma cidade, só a Grande BH, que tem 3 milhões de pessoas quase. Não, BH, né? Só BH. Aí a Grande BH que fala do região metropolitana dá uns 6 milhões, né? Quase 6. Então e aí? Onde encaixa? O Mineirão não cabe. Se eu usar o Mineirão todo dia, não cabe. Todo dia. Então, irmãos, a igreja precisa entender que nós estamos atrasados aí num processo aí. Tem algo aí faltando. Está faltando alguma coisa aí. Se é que provamos um avivamento. Aí eu entro naquela questão, Lindeu, também do que eu acredito que do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, para mim, é uma característica que eu vejo novamente
olhando o que é comum entre todos. Porque diz que a história da igreja serve para isso, para a gente ver o que Deus fez. Aprender com erro, né? Com Deus, Aprender. né? Aprender com erro, né? É melhor aprender com erro. Com erro e ver o que Deus fez. Sim, sim. O que a gente viu foi o envio, depois. Começa lá em Atos. Estavam todos cheios. Ele, aquela igreja saiu. Sabe o que a gente podia fazer? O pessoal está tendo carnaval lá fora. Vamos fazer esse negócio aqui dentro. Um culto aqui. Aqui tá violento. Tá ótimo. O negócio aqui tá pegando. Só que aí, lembra do culto de ontem? Nossa. Uma benção. Imagina isso todo dia. Mas terminou o culto de ontem. Sabe o que os jovens fizeram? Evangelizar. Terminou o culto ontem. Aí o Lineu disse, agora eu entendi que agora eles entenderam. Opa! Agora é verdadeiro. Pegou. Quando terminou, sabe o que nós vamos fazer agora? Uma meninazinha saiu. Assim. Lotadinho de jovem. Aí eu fiquei, eu perguntei, ela disse, foi evangelizar. Vamos evangelizar. Aonde? Não sabemos. Quem? Não sabemos, mas vamos agora. Mas nós vamos agora. Vamos cercar alguém agora. É isso. Então, assim, sabe, esse envio, ó, Daniel Berg e Gunavin, eu acredito que são os dois, né, que vieram da Rua Azusa para começar a Assembleia de Deus no Brasil. Você vai ver o envio de vários, os moravianos lá, vários outros que foram enviados desses lugares de ajuntamento. O problema é quando a gente vê algo acontecendo extraordinário, a gente diz assim, não, que venham para Nova Jerusalém, nossa Nova Jerusalém aqui, porque o missionário em si, eu vou puxar a sardinha aqui do nosso lado, né? Isso. É que o missionário em si, o Gorrinho fala isso, né? Ou ele expande a comunhão, no sentido de ir levar para algum lugar, ou traz as pessoas para essa comunhão. O problema é que quando essa comunhão se torna um lugarzinho bom. Um lugarzinho quentinho. Então, assim, eu acho interessante quando chega... Porque do capítulo 1 até o 7 de Atos, as pessoas acham que foi dias, né? Olha, e o que eu temo, Rafael, é o seguinte, aí já que você falou de história, é bom a gente aprender com os antigos, com Israel, com os irmãos que já passaram. Deus tem um plano, um propósito. Provérbios diz que os propósitos do Senhor permanecerão. As ideias melhores que a igreja tiver, se elas estiverem alinhadas com o propósito de Deus, ok. Se não, o plano de Deus vai continuar. E o que a gente viu com Israel, Gênesis capítulo 12, eu queria até, Israel, atrair as pessoas para verem que eu sou o Deus de vocês. Poxa, por que está acontecendo isso aqui? A ideia original foi essa. Só que a turma gostou. Então, aí o que vamos ficar aqui, nós somos Israel. Isso. Eu chamei de ser parceiro luz para os povos. Mas vamos ficar aqui. Isso. O negócio é daqui. Quem quiser vir aqui. Isso. Nós temos um templo aqui. Aí tem um templo. Então acabou. Então peraí que eu vou resolver isso agora. Deixa eu resolver. Outro ídolo, já tem outro ídolo. Porque assim, Deus gosta de dar overdose, né? Deus dá umas overdoses violentas para tirar logo, para tirar. Mas tome. Tipo assim, agora, o que acontece? E espalha. Vamos já voltar para o Atos 8 ali, mas olha o que aconteceu. Toda fomezinha que dava ali, Abraão, Isaac, Egito. Ah, vocês querem Egito? Então aí lá, vai morar lá. Então vai lá. Tome, vou deixar você chapado de Egito. Tome. Aí, beleza. Não, passou. Quer Egito? Não, quer mais não. Gosto daqui. Aqui é melhor. Aqui é melhor. Lá tem cebola, aqui é uva. Beleza. Então aí vamos lá para agora. Babilônia. Não, você gosta de Deus. Aí você quer Deus, se corrompeu com os deuses da terra, que eu te falo, você não se corromper, pois eu vou levar você para um lugar que até o mosquito é Deus. Tome overdose. Hoje os homens não podem ter uma imagem que eles não. Mas é porque é a moeda de você não, a gente quer não. Quer não, bota uma letra aí. Rafael, sabe o que eu já ouvi da Babilônia? Diz que Babilônia tinha 12 portas. Jerusalém tinha 12 portas. Semelhante. Tudo é cacópia. Mas só tinha uma diferença, pastor. Jerusalém, as portas eram abertas. Babilônia, as portas eram fechadas. Prisão. As pessoas estavam dentro da cidade. Havia uma sensação de liberdade, mas as pessoas estavam presas. Então, assim, Deus sempre deu uma overdose. E sempre mostrou, Deus ou tirou deuses do coração do povo. Né? Nosso templo.
Tá bom. Então, deixa eu resolver esse negócio para vocês entenderem que o que mais importa não é ter a arca, é quem está dentro dela, quem é. Quem habita. Então, então eu vejo que às vezes a gente quer transformar nosso lugar em Jerusalém, entendeu? É um negócio agora, lugar secreto. Aí pegou que nós gostamos desse negócio, né? Tipo, da moda. Agora, aí ninguém mais quer orar na igreja. Eu fico pensando no batismo com o Espírito Santo, todo mundo batizado nas suas casas. Não, estavam todos no mesmo lugar. Precisa de, né? Eu não precisei mais na igreja. Não precisa. Esses pastores estão falando aí, ó, tá vendo? Então, então a gente gosta disso. Como Jerusalém se tornou também, até para a própria igreja. Sim. Estava confortável. Teve um momento que Herodes, que não queriam, os fariseus, não vamos matar eles não, porque o povo está gostando deles. Uau. Conveniência. Então, vamos ficar aqui. E tem uma galera que tem esse negócio, sabe? Assim, eu vou fazer uma crítica aqui, desculpa aí, mas, né? Então, aqui, deixa Deus vir para cá, Senhor habita aqui. Nós queremos que o Senhor esteja aqui. Meu irmão, na verdade... Você já tem. Ele quer que você leve lá. Você já tem. Onde não tem. Então, quando vê a perseguição, aí, depois da perseguição, é que veio Judéia, Samaria e os confins da terra. Né? Onde Antioquia foi. A base foi para Antioquia, a base. Eu ouvi de um missionário que havia uma expectativa, né? E a gente tem que falar principalmente gospel, a respeito de uma liberação, de um governo que seria mais liberal. Não estou querendo citar nomes nem de um nem de outro aqui. E eu penso que nós aparentemente ficamos frustrados com o que Deus faz, né? Irmãos, eu lembro a face dos irmãos no resultado da eleição. 30 de outubro de 2022. Assim, morreu alguém aí. Nós vamos tudo pro inferno agora. Era essa sensação. Eu falei, gente, peraí. Por favor. Tem um negócio errado aí, não tem não? Aí, mais tarde, conversando com um missionário, depois que está acontecendo isso tudo, né? Eu vou te contar na perspectiva de quem estava lá no dia. Lá no aí lugar. Ele falou assim, pastor, o negócio melhorou demais para nós. Apertou, porque tinha lugar que era fechado por causa do antigo e abriu por causa dessa relação. E nós entramos rasgando. Então, aí, e outra coisa. Estava na Itália, dia 30 de outubro de 2022. Saiu o resultado. Rapaz, eu fiquei... Acabou. Não, fiquei destruído. Tinha acabado de pregar. Aí tem um fuso horário e tal. Eu orei, Deus, eu orei. Senhor. Eu jejuei, eu briguei. Falar igual a pastor ali, lá, uma amiga nossa aí. Eu orei. Né? Eu orei e nada. Eu orei, né? a igreja orou, jejuou. Aí eu disse assim, Senhor, por quê? Aí tinha uma mulher na minha frente. Ela era filha de uma dona de um escritório de imigração e tal, de cidadania, faz cidadania e tal. E ela disse que o celular da mãe dela, do domingo pro outro, explodiu assim, ó. Bum. Aí, eu vou te dizer de quem estava lá na Itália no dia. Eu conheço o contexto da Europa, uma boa parte, conheço ali algumas nações ali, né? E conversei com alguns líderes ali. Polônia, Alemanha e tal, País de Gales, etc. Portugal, Itália, entre outros ali. Conversei com líderes. E a realidade é a seguinte, né? Falta igreja, né? E falta em 330 cidades na Itália, ou na Espanha. Já entendi. Em 20 mil localidades na Alemanha. E aí comecei a ver, eu disse... Aí, quando veio isso... Quando veio essa eleição, essas coisas aí... E a gente não quer ser presunçoso, né, meu? Não, mas eu lembrei de Atos 8, sim. O que você está falando aí faz sentido com o que eu falei para a equipe. Se espalhou o número de pessoas que estão indo embora. Chegando lá, estão plantando igreja, o que eu conheço. Nós mesmos estamos indo para outro país plantar igreja, não por causa do governo daqui, por causa do chamado. Sim. Plantar igrejas, onde não tem, né? Mas Deus usa do jeito que quer usar, né? Aqui, sabe o que você me lembra? Jeremias, o povo tinha sido levado para Babilônia, aí o povo está assim chorando, pastor.
Aí deu saudade, né? Deu saudade da Jerusalém. Jerusalém, como é que é aquela canção? Babilônia não é seu lugar. Desculpa a canção aí, eu tô avacalhando o negócio aqui. E tem aquele choro triste, que é aquela saudade, a recordação da casa. Aí, o que faz? Levanta algum profeta para falar com a gente aqui. Deus fala assim, pede esse povo para fazer casa, construir, plantar, edificar e eu vou estabelecer eles terra aqui. Terra de Anatote, você fala. Hã? É terra de Anatote lá, é Jeremias 32. Faz a casa, constrói casa. Mas o senhor trouxe a gente para cá, o senhor quer que a gente fique aqui? Não, é Babilônia, tô entendendo. Na Babilônia. Sim. Isso. Em Jeremias lá. Constrói as casas. Começa a rever sua vida. Levanta. Vamos. Cava uns poços aí. Vocês não estão entendendo, não? Vai ter um processo. Muda o Deus desse império aqui. Aonde vocês estão? Muda o Deus. Onde vocês estão? Ainda reconhece o lugar, né? Para as pessoas reconhecerem quem é o único Deus. O que Nabucodonosor, o que aconteceu com ele, cara? O que aconteceu com ele? O quê? Quem te deu? Quem fez foi você? Deixa eu vir cá. Vai comer capim. Vai comer capim até entender.